Hello everybody, Teacher Michelle here. Welcome to our English class. Olá pessoal, bem-vindos a todos. Professora Michelle aqui. Hoje nós vamos para a nossa aula de inglês. Nosso conteúdo de hoje é Personal Pronouns, um conteúdo que com certeza vocês já tiveram algum tipo de contato em toda a sua vida estudantil, no ensino fundamental. Bom, então, quando a gente fala de pronomes pessoais ou de personal pronouns, nós vamos falar daquelas palavrinhas conhecidas como I, you, he, she e assim por diante. Aquelas palavrinhas que com certeza vocês viram quando vocês estudaram o verbo to be, por exemplo. Tá? Então, o nosso roteiro de hoje vai seguir definition, que é onde nós vamos falar um pouco dos conceitos, o que são os pronomes, para que eles servem, como eles são utilizados. Vamos falar de pronominal reference, que são as referências pronominais, que vai ser muito importante para você futuramente, quando nós estivermos falando de interpretação textual. Então, qual é a relação que aquele pronome desempenha dentro de um contexto, dentro de uma situação textual, por exemplo. Vamos especificamente falar dos subject pronouns e dos object pronouns, que são os pronomes sujeito e os pronomes objetos, que para nós em língua portuguesa se assemelham aos pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. E por fim, vamos ver alguns exercícios, como forma de prática, como forma de analisar dentro de um contexto, como essas palavras aparecem, como elas são utilizadas, tá bom? So let's go, vamos lá. A definição, sobre definition, tá? O que nós temos de definição? O que é um pronome? Então, nós temos a pronoun is a word that is used in place of a noun or another pronoun. Então, o pronome é uma palavra que nós utilizamos no lugar, in place, no lugar, substituindo ou complementando um substantivo ou um outro pronome. Por isso que em inglês o nome é pronoun. Noun em inglês significa substantivo. Pronoun é uma palavra que complementa ou substitui um pronome. Um nome, melhor dizendo. It can refer to a person, a place, a thing or an idea. Então, eu uso o pronome para fazer referência a uma pessoa, a um lugar, a uma coisa ou uma ideia, ok? The word that a pronoun refers to is called its antecedent. Olha só. O pronome, essa palavra que a gente utiliza para fazer referência, é sempre chamado de termo antecedente. Então, professora, o que é um termo antecedente? É aquela palavra que aparece antes. Quando eu uso um pronome, ele substitui ou complementa um nome. Então, quer dizer, ele vai sempre fazer referência a uma coisa que já foi citada anteriormente. Vamos ver um exemplo. A professora está aqui. Ela está aqui. Então, eu substituí a professora, que é um substantivo, pelo pronome ela, ok? Então, professora, que é o termo que foi citado, é o termo que o pronome está se referindo, nós chamamos de termo antecedente. E isso daqui vai ser muito importante lá na nossa referência pronominal, ok? It is used in accordance to a number or a person, first, second or third. Então, a gente vai usar o pronome de acordo com o número. O que é número? Se é singular ou se é plural. E pessoa, primeira, segunda ou terceira. Isso a gente já sabe do português. Nós conhecemos que na língua portuguesa nós temos as pessoas do discurso. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. O que é a primeira pessoa? É a pessoa que fala, é o emissor da oração. O que é a segunda pessoa? É o receptor, é quem recebe. A terceira é de que ou de quem você fala. Então, na língua inglesa, da mesma forma, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Segundo tópico, pronominal reference, que é a referência pronominal. Então, a referência pronominal vai ser, o próprio nome já nos dá algumas ideias. Quando ou a que eu estou me referindo dentro daquela sentença. O pronome que eu estou utilizando está se referindo a alguma coisa, como nós vimos anteriormente. Uma pessoa, uma coisa ou um objeto. Tá? Para que serve a pronominal reference, né? A referência pronominal? Brings coherence to a language. Então, é a referência pronominal que traz a coerência. Quando nós falamos de texto, de interpretação textual, nós vamos sempre falar de coerência e coesão. A referência pronominal é um dos elementos que nós temos dentro de uma língua que vai nos ajudar a estabelecer a coerência e a coesão textual.
allows a logical interconnection with the sentence. Então, são os pronomes, dentre outras classes gramaticais, como as conjunções, por exemplo, que vão nos ajudar a interconectar, quer dizer, a relacionar as diferentes sentenças que aparecem no texto. Avoid terms repetition. Lógico que se eu uso o pronome, eu evito a repetição. Com certeza vocês já viram nas aulas de produção textual a importância de você evitar repetição, para não parecer que você tem um vocabulário pobre, limitado. Então, é importante você usar diferentes termos para poder fazer substituições, né? Então, os pronomes, eles vão te ajudar nesse sentido, para que você evite possíveis repetições. Bom? E a referência pronominal é o que você vai fazer para analisar. Esse pronome que aparece aqui, ele está fazendo referência a qual palavra? A que ele se refere? Eu vou mostrar para vocês no final um exercício da UEMA, do vestibular da UEMA, que mostra esse tipo de questionamento. Olha os exemplos para a gente perceber um pouco disso. Ramon visited that valley and he was impressed by it. Aqui eu separei os dois pronomes, ó. Pronome he e pronome it, que são aquelas palavrinhas que você já conhece. He se refere a Ramon, que é o sujeito da oração. He significa ele, pronome pessoal, singular, terceira pessoa. It já é um pronome objeto. Esse objeto dentro da sentença é o quê? The Death Valley. Death Valley é o nome próprio, mas para a gente traduzir, para contextualizar, seria o Vale da Morte. Tá? É um local, é um lugar. Então, eu uso o pronome it porque ele se refere a algo que não é pessoa. Bom? Segundo exemplo, Paul and Andrew are brothers. O Paul e o Andrew são irmãos. They live with their mother. They é o pronome sujeito usado para eles ou elas, para o plural. Então, aqui ele está substituindo esses dois sujeitos, Paul e Andrew. Por que não foi he, se Paul e Andrew são pessoas do sexo masculino? Porque aqui está no plural, bom? Então, they live with their mother. Eles vivem com a sua mãe. Every day, she prepares a snack for the school break. She se refere a mãe deles, pessoa do sexo feminino. Todo dia, ela prepara lanches, snacks, são lanches, para o intervalo da escola, para o recreio, tá bom? O recreio deles, dos dois irmãos, ok? Então, observem que a gente usou os pronomes, né, tanto o pronome sujeito quanto o objeto, para substituir alguns termos antecedentes que foram citados anteriormente, e são orações que fazem e que possuem as referências pronominais, ok? Diferentes funções, função de sujeito, função de objeto, que a gente vai ver agora. Primeiro, os pronomes pessoais sujeitos. Em inglês, eles são chamados de subject pronouns, pronomes sujeitos. Olha o que eu falei para vocês, o singular e o plural, que é o número, tá bom? Se a frase está no singular, se é uma pessoa só ou se são várias. As pessoas do discurso, então, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa, tanto no singular quanto no plural. E aí nós temos os pronomes. Aqui eu coloquei a tradução só para a gente conseguir relacionar um pouquinho com a língua portuguesa. Bom, os subject pronouns, para nós em português, é o que a gente chama de pronomes pessoais do caso reto. Tudo isso em inglês, subject pronouns, pronome sujeito. Então, eu tenho primeira pessoa do singular, I. Todo mundo conhece I, eu em inglês. I am, eu sou ou eu estou, verbo to be, que com certeza vocês já viram. You aparece duas vezes, tá? É sempre a segunda pessoa, tanto do singular quanto do plural. Professora, mas se ele é singular e plural, como é que eu sei a diferença? Sempre o contexto, pessoal. É o contexto que vai dar para vocês a dica e a informação se aquela frase, aquela sentença está no singular ou no plural. Bom, terceiras pessoas do singular. E aqui a gente para um pouquinho. Toda vez que a gente estiver falando de conjugação de verbos no presente, quando a gente estiver estudando, por exemplo, o simple present, que é o presente simples, as terceiras pessoas sempre são um caso especial. Tá? Elas sempre são as exceções, sempre são aqueles pronomes ou aquele discurso, aquela pessoa do discurso, que você vai ter que dar uma atenção um pouquinho mais especial para ela. Tá? Então, as terceiras pessoas do singular, nós temos he, she, it. Tá? 3 pronomes. Tá?
tá? E a gente sabe que terceira pessoa é ele ou ela. Então, he, você usa sempre que for pessoa no masculino, she, pessoa no feminino, e o it, que é essa terceira opção do inglês, você vai usar sempre que você puder substituir por ele ou ela, mas quando não for pessoa. Então, por exemplo, o ar-condicionado, it. A cadeira, it. O cachorro, it. Então, sempre que for ele ou ela, mas não é pessoa, coisa, objeto, animal, lugar, aí você vai usar it. Existem algumas circunstâncias também que esse it não vai ser traduzido. Por exemplo, em inglês, quando você fala de fenômenos da natureza, chove muito, não tem sujeito, tá? Então, em inglês, você vai usar o pronome it para construir a frase. It rains a lot. Chove muito, tá? Então, observa que eu não vou traduzir ela chove muito. Ela quem? A chuva, tá? Então, não precisa fazer tradução. Então, o it, às vezes, vai ter esse som silenciado. É como se ele fosse oculto, bom? Plural, nós vamos ter primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. We, nós, eu e mais alguém. You, como já foi mencionado, é a segunda pessoa do plural. Vós ou vocês. E o they, eles ou elas. Aí, quando se fala de plural, olha que interessante a questão do inglês. Quando se fala de plural, não tem diferença se é pessoa, coisa, objeto, animal, lugar, o que for. Se você puder substituir por eles ou elas, aí o pronome correto é they, ok? Então, they é o plural de he, she e it. Vamos seguir? Alguns exemplos. Eu sou professora. I am a teacher. Frase no singular. Você está em casa. You are at home. Observa que, apesar de ser singular, o verbo to be está conjugado no plural. Are sempre vai ser usado para a segunda pessoa. Para you, o verbo sempre fica are. John é meu amigo. Ele mora aqui. Olha a referência pronominal que nós falamos no começo. John é uma pessoa do sexo masculino. Ele é um pronome que substitui o nome. John é o termo antecedente da frase. Tá? John is my friend. He lives here. John é meu amigo. Ele mora aqui. Último exemplo. Vocês são bons estudantes. You are good students. Olha como eu falei anteriormente. You are at home. Você está em casa. You are good students. Vocês são bons estudantes. Essa é singular, essa é plural. Como que eu sei? Pelo contexto. Tá? É o complemento. Students está no plural. Então, logicamente, eu tenho que concordar o verbo no plural. Atenção! Eu estou lendo um livro. Ele é muito bom. Ele quem? O livro. Por isso que aqui o pronome usado foi it, porque ele para um objeto, para uma coisa, não é uma pessoa. John e Michael são irmãos. Eles estudam juntos. Eles, plural, é o John e o Michael. John and Michael are brothers. They study together. Eles estudam juntos. Eu estou lendo alguns livros. Agora, livros está no plural. Eles são muito bons. Eles quem? Os livros. Então, olha só. Aqui é para pessoa, aqui para objeto. Mas no plural, não tem diferença. O pronome é sempre o mesmo. They. Pronomes objetos. Para nós, em português, são os pronomes pessoais do caso oblíquo. Tá? Vocês devem lembrar daquela tabelinha. Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo. Então, no inglês, a gente também tem esses pronomes objetos. Pronomes objetos são palavras que, dentro de um contexto, fazem referência ao objeto da frase. Em inglês, ele sempre vem depois do verbo. Pronome sujeito antes do verbo. Então, aqui a gente já tem os que nós conhecemos, os subject pronouns, né, os pronomes sujeitos, e aqui nós temos os pronomes objetos. É importante observar que nós sempre temos a relação, sempre tem a concordância, tá bom? Primeira pessoa, me. Segunda pessoa, you. Então, é sempre de acordo com o sujeito que a gente possui na oração. Bom, para você escolher qual é o pronome objeto que você vai estar utilizando, considerando o contexto. Então, os pronomes objetos são me,
que significa me ou mim em português. You, que pode ser para tu ou para você. Então, ele vai ser o te, o ti, o lhe, o ou o a. Him, para terceira pessoa, quando for do sexo masculino. Her, quando for do sexo feminino. It, quando for coisa, objeto ou animal fazendo função de objeto agora. Us, nos. You, vos ou o lhes. E o them, lhes, os ou as, quando você estiver fazendo referência a eles ou elas na função de objeto. Tem alguns contextos que a gente vai analisar e que vocês devem ter percebido que o you é igual, tanto pronome sujeito quanto objeto. A mesma coisa se aplica a it. Tá? Então, mais uma vez, nós temos que observar o contexto. Bom, é o contexto que vai mostrar para vocês, que vai te dar uma ideia, se naquela tradução, naquela frase, vai ser função de sujeito ou função de objeto. Okay? Para demonstrar para vocês a diferença de pronome sujeito e pronome objeto, vamos ver alguns exemplos em português e depois as traduções em inglês. Eu amo você. Eu é o pronome sujeito, é quem pratica a ação, sou eu que amo. Você é a pessoa que recebe a ação. Então, essa é a diferença entre um pronome sujeito e um pronome objeto. Sujeito é quem pratica a ação, objeto é quem recebe. Eu amo você, em inglês, I love you. Então, esse you que aparece aqui é o you que a gente conhece como pronome objeto. Olha ele aqui, ó. Por isso que é igual, tá vendo? Se fosse, você me ama, you love me, porque aí sou eu que estou recebendo a ação. Então, vai depender sempre quem pratica e quem recebe. Segunda frase, ele a visitou. Isso é a norma culta, a forma correta, que corresponde a ele visitou ela. Bom? Você está comigo, you are with me. Essas palavras que a gente tem em português, comigo, contigo, consigo, conosco, em inglês, para você criar, a gente vai usar a preposição with mais o pronome objeto. Então, comigo, with me. Contigo, with you. Com eles, with them. Tá? Então, esse with é o com, é a preposição com em inglês. Nós jogaremos com eles. We'll play with them. Ok? E agora, para a gente praticar alguns exercícios, tá? Pausa o vídeo para você poder praticar, coloca as suas respostas e depois você confere as respostas. Mary e Susan são amigas. Elas vão para a escola comigo. Minha família e eu moramos em Ohio. Nós temos uma casa grande. Então, tentem fazer essas construções prestando bastante atenção nos pronomes sujeito e objeto. Carly trabalha no hospital. Ela é médica. Ela estava olhando para ele. Então, tentem fazer essas concordâncias para que vocês possam praticar esse conteúdo. Outro exercício, identify and classify the personal pronouns. Identifique dentro dessas frases quais são os pronomes e classifica eles. Como que é a classificação? Se ele é sujeito ou se ele é objeto. Bom, para você ir identificando. Paul and Sue are good friends. They always help us. Paul e Sue são bons amigos. Eles estão nos ajudando, ou eles sempre nos ajudam. John works in the office. We like him very much. John trabalha no escritório. Nós gostamos dele bastante. Nós gostamos muito dele. I'm talking to you. Please listen to me. Eu estou falando com você. Por favor, me ouça. Então, esse me aqui é um pronome objeto, vocês já sabem. I bought flowers and gave them to my girlfriend. Eu comprei flores e dei-as para minha namorada. Esse them se refere às flores, que seria o nosso termo antecedente. Olha a questão que eu falei para vocês do vestibular da UEMA. Nós temos um texto em inglês, aqui é só um fragmento, tá bom? Então, o título é Votes at 16 and Negative Stereotypes of Young People. Então, nós temos voto aos 16 anos e estereótipos negativos dos jovens. Olha a pergunta. A palavra they, no quinto parágrafo do texto, se refere a. Então, como é que eu tenho que fazer esse tipo de exercício? Eu vou procurar. Cadê a palavra? Achei. They. Então, como eu sei que o pronome sempre se refere a um termo antecedente, eu tenho que olhar. O que está sendo falado antes?
Teenagers are more likely to do... Tananana. Teenagers é a minha palavra-chave, é o sujeito da oração, são os jovens, os adolescentes. Então, eles é o termo antecedente, é a eles que eu estou me referindo. Então, resposta correta, a letra B. Bom, aqui é outro exemplo, outro texto, também de vestibular, falando do pronome it, também fazendo referência pronominal. Então, eu tenho aqui o it, que se refere ao impacto global. É isso por hoje, pessoal. Thanks for watching. Obrigado por assistir. Fiquem em casa aprendendo. Stay at home learning. Bye, bye.